Continuando a correção aqui na nossa parte 2, exercício número 10, né? Questão 10 diz: observe os pontos marcados sobre a reta numérica abaixo. Nessa reta, a localização do número 2 vezes a raiz quadrada de 8 está melhor representada por qual desses pontos indicados aqui na reta? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: 8 é o número que dá para a gente fatorar. Então, se você faz 8 dividido por 2, você encontra 4. 4 dividido por 2, você encontra 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Como que me interessa é raiz quadrada, então eu agrupo de 2 em 2. Nesse grupinho de 2 eu retiro um resultado. E esse outro 2 que sobrou, ele permanece dentro da raiz. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 8 é 2 vezes a raiz de 2. Agora, observa aqui no nosso problema que a raiz de 8 já estava acompanhada de um 2. Então, se a raiz quadrada de 8 é 2 vezes a raiz de 2, então eu tenho que 2 vezes a raiz quadrada de 8 nada mais é do que 2 vezes o resultado que nós encontramos ali na fatoração. Ou seja, 4 vezes a raiz quadrada de 2. Então, qual ponto melhor localiza esse resultado? Lembra que na parte 1 nós fizemos a localização da raiz quadrada de 2? E nós aprendemos naquela ocasião que a raiz quadrada de 2 ela está localizada entre 1 e 2. Como o que me interessa é 4 vezes a raiz quadrada de 2, então vamos pegar esses resultados aqui e vamos multiplicar por 4. Então, o que me interessa é 4 vezes a raiz quadrada de 2. Isso significa que ela está entre 1 vezes 4 e 2 vezes 4. Ou seja, 4 vezes a raiz quadrada de 2 é um número localizado entre 4 e 8. Aí você olha aqui no intervalo, entre 4 e 8. Ó, esse é o intervalo. Entre 4 e 8, o único ponto que está entre esses números, entre 4 e 8, é esse número aqui, é esse pontinho aqui, ó. E esse pontinho ele está localizado entre 5 e 6. Então, se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 11. Uma loja de departamentos foi monitorada durante uma semana. Nessa semana, foi registrado que 6.000 itens foram vendidos. Da quantidade de itens vendidos, 20% eram do setor infantil. E dentre eles, 12% eram calçados. Quantos calçados infantis foram vendidos na loja de departamento essa semana? Então, primeiro a gente tem que descobrir quantos itens era da seção infantil. Então, para descobrir isso, nós vamos calcular 20% de 6.000. Então, está aqui 20% de 6.000. Podemos simplificar 2 zeros aqui de cima com 2 zeros aqui de baixo. O que sobrou? Sobrou 60 vezes 20. Uai, multiplicar 60 por 20 é fácil. 6 vezes 2 vai dar 12, e aí acrescentamos os 2 zeros que existem aqui nessa conta. Pronto, então no setor infantil foram vendidos 1.200 itens. Agora ele falou que desse total, 12% eram calçados. Então, calçados, nós vamos calcular 12% de 1.200. Olha que fácil. Então, de novo, vamos simplificar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. O que sobrou? 12 vezes 12. E 12 vezes 12, 144. Então, foram vendidos 144 calçados. Se você marcou a alternativa A, você acertou. Questão número 12. Observe os pontos P, Q e R, representados no plano cartesiano abaixo.
Os pares ordenados x, y, que representam as localizações dos pontos P, Q e R são. Então, vamos começar na ordem. Vamos começar pelo ponto P. Então, o ponto P, observa aqui, o ponto P ele está localizado no eixo Y. A partir do zero, ele apenas desceu, ele não andou nem para a esquerda e nem para a direita. Isso significa que a sua coordenada x é zero. Então, eu já sei que no ponto P, a coordenada x é zero. E aqui, como ele desceu, ele está abaixo do zero, a sua coordenada y é negativa. Então, nós temos aqui como coordenada y menos 2. Então, você vai ter que procurar um ponto P de coordenadas 0 e menos 2. Isso não acontece na alternativa A. Isso também não acontece na alternativa B. Nós temos 0 e menos 2 na C, 0 e menos 2 na D, e isso não acontece na alternativa E. Então, já eliminamos 3 possibilidades de respostas. Ok. A próxima a ser analisada é o ponto Q. Então, observa aqui o ponto Q, onde ele está. A partir do zero, a localização dele está aqui. Vou fazer em vermelho. Essa é a posição dele. Então, observa, em relação ao zero, ele andou 4 unidades para a esquerda, ou seja, coordenada x menos 4. Depois, ele subiu 3 unidades, alternativa aqui, coordenada y, 3. Então, vamos observar o ponto Q. Tem que ser menos 4 e 3 positivo. Isso não acontece na alternativa C. Então, a alternativa C está descartada. Se você marcou como resposta a alternativa D, você acertou. Questão número 13. Bruno começou a praticar caminhada diariamente. Caminhando 3 km por dia, ele demorou 30 dias para completar certa quantidade de quilômetros percorridos. Visando aumentar sua performance, ele irá caminhar 2 km a mais todos os dias, ou seja, ele vai caminhar 5 km por dia. Com esse aumento na sua caminhada diária, em quantos dias Bruno irá percorrer a mesma quantidade de quilômetros que ele percorreu nos 30 primeiros dias? Então, aqui ele está falando que, percorrendo 3 km por dia, ele completa um determinado percurso em 30 dias. Agora, se ele aumentar para 5 km diários, ele vai fazer esse mesmo percurso em quantos dias? Então, você para e pensa. Ele aumentou a quantidade de quilômetros diários. Isso significa que ele vai completar esse percurso mais rápido ou mais devagar? Claro que ele vai completar mais rápido. Isso significa que ele vai levar mais tempo ou menos tempo para completar? Menos tempo. Então, a quantidade de quilômetros aumentou, a quantidade de dias diminuiu. Significa que nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, ao invés de você multiplicar cruzado para resolver esse problema, você vai multiplicar retinho, ou seja, 5 vezes x, que vai dar 5x, e você vai multiplicar 3 vezes 30, que vai dar 90. Ou seja, 90 dividido por 5, nós vamos encontrar exatamente 18 dias. Então, ele vai fazer esse mesmo percurso agora em 18 dias. Se você marcou a alternativa B, você acertou. 14. Durante uma promoção em uma loja de brinquedos, um cliente comprou um carrinho e 3 bonecas iguais, pagando R$ 321 por essa compra. Outro cliente comprou 2 carrinhos e uma boneca iguais aos do primeiro cliente e pagou R$ 267 pela compra. Qual era o preço unitário do carrinho que eles compraram? Bom, eu não sei o preço nem do carrinho e nem da boneca. Então, vamos considerar
eu vou representar o preço do carrinho por x. Então, vou botar aqui, ó, carrinho. Vou representar o preço da boneca por y. E aí eu vou traduzir o que a frase está falando aqui no texto. Então, o primeiro cliente, ele comprou um carrinho, ou seja, 1x, mais 3 bonecas, 3 vezes y, e pagou R$ 321. O segundo cliente comprou 2 carrinhos, 2 vezes o preço do carrinho, e uma boneca. Então, y e pagou R$ 267. Pronto, montamos o nosso sistema. Agora entenda a pergunta. Qual era o preço do carrinho? Eu quero saber o preço x. Então, eu preciso eliminar o y. Então, para eliminar o y, como eu tenho um 3 positivo aqui em cima, eu preciso que apareça um 3 negativo aqui embaixo. Então, basta multiplicar toda a segunda equação por menos 3. Então, vamos pegar aqui segunda equação vezes menos 3. Fazendo isso, eu vou conservar a primeira equação. Está aqui conservada. E vou multiplicar todos os elementos da segunda equação por menos 3. Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6x. Menos 3 vezes y, menos 3y. E menos 3 vezes 267, 267 vezes 3, 801. Então, vai ficar menos 801. Então, o primeiro objetivo foi alcançado. Que objetivo foi esse? O 3y positivo elimina o 3y negativo. Então, agora, eu tenho 1 e gastei 6. Vou ficar devendo 5x. Aqui do outro lado, eu tenho 321 e gastei 801. Então, 321 menos 801, vou ficar devendo 480. Como o menos 5 está multiplicando, a operação inversa é a divisão. Então, quando você divide dois números negativos, menos com menos vai dar mais. E 480 dividido por 5, você vai achar R$ 96. Então, a pergunta é, qual era o preço de cada carrinho? R$ 96, alternativa E. Questão número 15 diz assim, observe o plano cartesiano abaixo com alguns pontos destacados. As coordenadas cartesianas x e y desses pontos destacados são... Então, primeiro vamos olhar aqui para o ponto P. Olha aqui o ponto P. Ele tem essa trajetória. Ele tem a coordenada x igual a 2 e a coordenada y igual a 1. Então, vamos olhar aqui, ó, na letra A, eu não tenho P, coordenadas 2 e 1. Eu tenho na letra B, na letra C, na letra D e na letra E. Ok. Depois do ponto P, vamos olhar então o ponto Q. O ponto Q, olha aqui a trajetória, ó, ele tem 3 na coordenada x e tem menos 1 na coordenada y. Então, 3 e menos 1. 3 e menos 1 não acontece aqui na alternativa B, acontece na C, na D e na E. O ponto R, olha aqui, ó, a partir do zero, ele não andou nem para a esquerda nem para a direita, ou seja, a coordenada x é zero. E ele desceu 2 unidades. Então, ponto R é 0 e menos 2. Isso não acontece na letra C e não acontece na letra D, ou seja, a alternativa correta é a letra E. 2 e 1, 3 e menos 1, 0 e menos 2.